Oremos mais uma vez. Pai, suplicamos por entendimento nesta hora, onde estudaremos a Tua Palavra, que tenhamos reverência diante dela, diante do Senhor, porque é o Senhor falando com o Teu povo neste momento. Nos ajude, Pai, no nome de Jesus. Amém. Santificação, evidência da salvação. João, capítulo 8, versículo 11, por favor. Diz assim o texto: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nós precisamos entender, amada igreja, que estas palavras de Jesus dirigidas àquela mulher, agora ex-adúltera, como nós aprendemos na exposição do início do capítulo 8 do Evangelho segundo o apóstolo João, não significa que ela jamais, dali para frente, cometeria nenhum tipo de pecado. Conforme o pastor Felipe Fontes ensina, esta fala de Jesus não é uma profecia, mas é uma ordem. A palavra de Jesus, vá e não peque mais, não é uma profecia, mas é uma ordem do nosso Senhor a ela e a todos nós. Ou seja, ao dizer vá e não peques mais, Jesus ordena isso àquela mulher, e não somente a ela, mas a todos quantos creem nele e são salvos e têm os seus pecados perdoados. Se você se enquadra nesta categoria, esta ordem é para você, como é para mim. Esta ordem de Jesus dirigida àquela mulher revela o padrão de Deus na salvação de todos os eleitos. Qual é o padrão de Deus? Nós somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus e revelamos esta graça que um dia nos alcançou através da obediência e santidade. A graça que um dia nos alcançou, nos salvou, nos deu uma nova vida, o Senhor Jesus nos perdoando dos nossos pecados e a declaração de Deus nos justificando pela fé. A partir daí, então, nós, sendo agora uma nova criatura, aí você coloca o adjetivo para você, tantas coisas que nós praticávamos, agora, pela graça, através da atuação do Espírito Santo, nós revelamos esta graça que um dia nos alcançou através do quê? Da nossa obediência ao Senhor e de uma vida em santidade. Por isso que enquanto nós estivermos neste mundo, do lado de cá da eternidade, nós cometemos pecados. Nós estamos suscetíveis às inclinações pecaminosas que ainda existem na nossa carne. Nós somos, como disse Martinho Lutero, simul justus et peccatori, ou seja, nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Porém, o pecado na vida do crente é um acidente de percurso. O pecado na vida do crente não é uma prática contumaz. O pecado na vida do crente não é uma prática recorrente, persistente. Não é algo que a gente deve acariciar, mas é algo que a gente deve surrar. Uma vida em santidade requer uma mortificação da carne, uma abnegação dos prazeres da carne e uma vida em obediência que agrade ao Senhor. Vá e não peques mais. Espera-se que todo aquele ou aquela que foram salvos pela graça de Deus, que essa pessoa cresça em obediência aos preceitos do Senhor, revelados em sua palavra. Se esforce dia após dia na dependência do Espírito Santo e o quê? E demonstre com sua vida o conhecimento da palavra de Deus e um crescimento em santidade na presença do Senhor. Espera-se de todo crente isso. Isso é santificação. Logo, vá e não peque mais. É o mesmo que manifeste, por meio da obediência aos princípios de Deus, a realidade de você ter sido perdoado, justificado pela fé e alcançado pela graça de Deus. A santificação é a evidência da salvação. Uma pessoa salva, ela vive em santidade. Prova que você é salvo através da evidência da santificação, da vida em santidade.
Santificação é evidência da salvação. Mas nesse processo de santificação, é só Deus? É só o homem? Ou é a junção dos dois? Como que nós podemos entender o processo de santificação? O doutor Augusto Nicodemos nos ensina o seguinte: são dois lados de uma mesma moeda, sendo a obra do Espírito de Deus que, por sua graça e de forma misteriosa, nos envolve a tal ponto em que nós voluntariamente vamos renunciar ao pecado e obedecer a Jesus Cristo, sendo uma combinação harmoniosa da ação soberana de Deus e da vontade humana, para que nós, salvos, obedeçamos à vontade de Deus, que é a nossa santificação. Combinação de soberania de Deus e responsabilidade humana. É Deus agindo em nós e nós voluntariamente agindo. Nós temos a responsabilidade de fazer morrer a nossa natureza terrena, de buscar a Deus, mas tudo isso por ação do Espírito Santo. Mas existe a interveniência soberana de Deus e a responsabilidade humana. Você não pode dizer: Senhor, agora eu quero ser santo, mas você não desliga programas que atrapalham a sua santidade. Você não tapa os ouvidos para coisas pecaminosas que possam entrar na sua mente. Você não deixa de falar palavras torpes. O que Deus fala? Meu filho, obedeça, haja, voluntariamente se mova em santificação, meu filho. Lindo isso. Ocorre que os dias da caminhada com Deus vão se passando. Uma semana após aquela mulher ser perdoada, 2 semanas após aquela mulher ser perdoada, 2 meses, 2 anos, 20 anos. A caminhada com Deus vai se passando e a ordem vá e não peques mais vai ficando tão distante. Muitos crentes em Jesus Cristo vão aos poucos, voluntariamente deixando esta vida de devoção e obediência ao Senhor, vão caminhando distante de Deus. E entenda, caminhar distante de Deus é pouca ou nenhuma leitura da Bíblia. Caminhar distante de Deus é pouca ou nenhuma vida de oração. Caminhar distante de Deus é pouca ou nenhuma comunhão na igreja. Passam então a flertar com o pecado. Passam então a enamorar-se com o pecado, a se acostumar com o pecado e não se incomodar mais com práticas pecaminosas, culminando tragicamente na triste realidade de expressarem com suas atitudes não mais santidade, porém um mundanismo e uma vida semelhante à vida de um ímpio que não tem a graça de Deus. Eu repito, eu me refiro a crentes, ou pelo menos pessoas que se dizem crentes. A ordem vai, não peques mais, para muitos está tão distante ou foi esquecida. Por isso eu trago para vocês nesta manhã uma história bíblica que tem tudo a ver sobre a quantas anda a saúde espiritual da igreja, principalmente com respeito à santificação, o processo de abandonar o mundanismo, o processo de abandonar as práticas pecaminosas, para nós sermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus, como verdadeiros crentes em Jesus Cristo. Eu vou trazer uma história bíblica à igreja que nos ensina muito com relação a uma vida em santificação, uma vida no processo para nós sermos santos. E a história que eu irei expor aqui está registrada no capítulo 19 do livro de Juízes. Por favor, abra, capítulo 19 de Juízes, o antepenúltimo capítulo do livro de Juízes, capítulo 19. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 21. Faremos as aplicações depois, nessa primeira parte lida. Depois leremos do versículo 22 até o final do capítulo e faremos então as aplicações, as explicações respectivas. Por favor, Juízes 19, vamos ler de 1 a 20. O levita e sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel,
Houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. O seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir. Porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te, detende-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém. E com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. Disse mais a seu moço: caminha e cheguemos a um daqueles lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém os habitantes do lugar eram benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais? E de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. De início eu preciso dizer para você que o livro de Juízes é um livro triste. Mas, ao mesmo tempo, no livro de Juízes, você vai perceber alguns lampejos, ou quem sabe alguns clarões de graça e misericórdia da parte de Deus. A história contida no livro de Juízes, ela aconteceu depois da conquista de Canaã. Essa conquista foi através da liderança de Josué. Um pouco antes, o povo saiu da terra do Egito, peregrinou no deserto sob a batuta de Moisés. Moisés faleceu, então Deus incumbiu Josué para continuar a liderança do povo de Israel. Eles atravessaram o rio para tomar a terra prometida, Canaã. Porém, já
naquele vasto território da terra prometida, após a morte de Josué, ficaram algumas batalhas para lutar, porque Deus ordenou que eles ocupassem a terra prometida e expulsassem as nações estrangeiras, os ímpios, os pagãos que estavam ali. Ficaram algumas batalhas a lutar após a morte de Josué, porém o povo de Deus não fez o que tinha que fazer. Não obedeceu, não cumpriu a missão. Qual era a missão? Expulsar os povos pagãos da terra prometida. Por consequência, Israel, o povo de Deus, decidiu deixar os povos pagãos se misturarem com eles. O povo de Deus logo passou a permitir que os seus filhos se casassem com filhas dos povos pagãos e vice-versa. E eles então passaram a servir falsos deuses, abandonando o Senhor. Mas Deus iniciou o processo de pesar a sua mão sobre o seu povo e ele fez da seguinte forma: Deus enviava um povo estrangeiro para oprimir Israel diante dessa situação de rejeição ao Senhor, para que Israel despertasse do seu pecado, se arrependesse dos seus maus caminhos. Então o povo de Deus clamava ao Senhor, suplicava a Deus por socorro, e então Deus levantava alguém para liderar o povo e salvar o seu povo. E esse alguém a Bíblia chama de juízes. O juiz levantado por Deus liderava o povo e por meio da ação do Senhor ele libertava a nação da opressão do povo estrangeiro, do povo inimigo, e aí garantia assim um período de paz e tranquilidade à nação de Israel. Porém logo as coisas entortavam de novo, o povo abandonava o Senhor. Então Deus mandava uma nação estrangeira para oprimir Israel. Israel então se arrependia e suplicava a Deus por libertação. Deus então levantava um juiz para libertar o povo e sobrevinha um período de paz e tranquilidade. Mas logo o povo abandonava o Senhor de novo. Por isso que no livro de Juízes, você que já leu ele de forma integral, você vai perceber que ele tem sequências de ciclos, esses ciclos que eu acabei de apresentar a vocês. E isso acontece de forma recorrente no livro de Juízes. E nesse capítulo 19, o povo de Israel, o povo de Deus, pessoas que são consideradas crentes em Deus, vão agir de forma estranha e mundana, semelhante aos ímpios, semelhante aos povos pagãos. E a gente nem chegou no final da história. À medida que avançamos, você vai perceber que as coisas vão ficando cada vez mais repulsivas, cada vez mais ultrajantes, vergonhosas, envolvendo, eu repito, pessoas que se dizem crentes, pessoas do povo de Deus. Esse capítulo está aqui, meus amados irmãos, foi projetado por Deus e registrado por Deus para a nossa instrução, para que nós, povo de Deus, sejamos convencidos de verdade acerca do caminho que o pecado nos conduz. Quando nós desprezamos Deus e o consequente processo de santificação, o vá e não peque mais, existe um mau cheiro quando o povo de Deus se comporta como um povo pagão, um povo ímpio. Versículo 1. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. De início você nota uma informação muito importante. Naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei em Israel. Não tinha uma liderança centralizada, não tinha alguém para direcionar as ações do povo voltando-se para Deus. Era um período difícil,
Era um período de confusão, não havia temor do Senhor nas pessoas, do povo de Deus. E você vai se lembrar de uma expressão que se repete no livro de Juízes, inclusive o último versículo do último capítulo do livro de Juízes, você vai ver esse refrão, versículo 25 do capítulo 21. Abra lá, último versículo do livro de Juízes, versículo 25 do capítulo 21, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, cada um vivia e agia conforme as suas ideias e os seus conceitos. E esta história de hoje começa com um levita, mas um levita que não estava onde deveria estar, no território específico da sua tribo, realizando a sua função como levita, como servente no templo, no tabernáculo do Senhor. Ele não estava fazendo o que ele deveria estar, no lugar onde ele deveria estar. E ele está peregrinando por Efraim, e então ele decide fazer o que achava mais reto, ele decide fazer o que deu na cachola dele, e tomar para si uma concubina de Belém de Judá. Ele não se casa com essa mulher, ele toma essa mulher para si. Mas o que é uma concubina? Concubina, na lei mosaica, era a companheira de um homem, reconhecida pela lei, mas ela não possuía os mesmos direitos e prerrogativas de uma esposa. Era uma companheira de posição inferior à esposa. Concubina. Causa estranheza já o fato deste levita não ter casado com esta mulher, não ter feito dela sua esposa, com todas as prerrogativas que ela tinha direito, com todos os direitos legais de esposa. Nós não sabemos o porquê, mas o que a gente sabe, o que a gente percebe, é que o homem de Deus, que deveria ser o exemplo para todos do seu povo, está fazendo algo, no mínimo, estranho. Versículo 2. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou e tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Veja, algo aconteceu aqui, esta mulher se aborreceu do seu marido, do levita, e se manda para a casa do seu pai. Ela volta para a casa do seu pai e fica lá 4 meses. Seja o que tenha acontecido, houve uma ruptura aqui no relacionamento entre os dois. Ela volta para a casa do seu pai, e o levita então decide buscar a sua concubina. Uma aparente bondade, um aparente amor do levita, parece que ele quer bem a sua amada, mas de acordo com o contexto, já antecipo a você, como nós veremos no final, ao que tudo indica, na verdade, este levita não está querendo se ver sem a sua posse, como ensina os comentaristas do trecho. Versículo 3. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. O sogro recebe o levita muito bem. O sogro vê o levita e chama ele para comer e beber junto. Olha o versículo 4. O seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Então, no 4º dia, sabe que quando você levanta bem cedo para pegar a estrada, quer seguir o seu caminho, está tudo programadinho, mas o sogro aqui, ele não deixou ele sair. O sogro deteve o casal. Fica um pouco mais. Para que vocês vão ir embora agora? Fica mais um pouquinho. É só mais um dia, eu prometo, só hoje. Só hoje. Olha só do verso 5 ao verso 9. Já dá até agonia, só de você ver o sogro insistindo com o casal. Versículo 5 até o 9. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Estava tudo certo. Jumento albardado, tudo certinho para seguir viagem. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis.
Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda, esta noite, queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te, detende-vos até o declinar do dia, fica mais um pouquinho, pois você nunca vem, fica mais um pouco. Ambos comeram juntos. Versículo 9. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui à noite. Vai-se o dia acabando, já está tarde, por que você vai sair agora? Sai amanhã, já passou o dia mesmo. Passa aqui à noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos e caminhar, e ide para a vossa casa. Espera mais um pouquinho. Essa insistência do sogro parece muito estranha. Talvez, diz o comentarista Emílio Garófalo Neto, que ele queria agradar o levita. Talvez por querer também recompensar o que a filha fez ao deixar o seu marido. Nós não sabemos, mas num tempo em que cada um fazia o que achava mais reto, até uma generosidade, ou até uma hospitalidade, pode ser em causa própria. Pode ser como diz o Emílio, uma generosidade egoísta, com segundas intenções. Cada um fazia o que achava mais reto, mais correto. Até aqui, não te deu um ar de, as coisas não estão indo bem. Parece que as coisas não estão se encaixando. Tem alguma coisa estranha aqui nessa história. Não parece? Sabe quando você tem um compromisso? Aí você se organiza, você tem um propósito, você projeta algum compromisso, daí uma coisa enrosca, daqui a pouco outra coisa enrosca, aí de repente outra coisa enrosca, e você se vê todo enrolado, e você fala: meu Deus, eu não consigo fazer o que eu projetei, o que eu combinei, o que eu tinha que fazer. As coisas estão dando errado. Meu amado irmão, minha amada irmã, não pense você que o crente, o Filho de Deus, não passe por momentos de enroscos, de tribulações, de dificuldades, de tristezas, de patinação. Parece que as coisas não vão. O Filho de Deus também passa por isso. O povo de Deus está nesse mundo e passa sim por momentos de nebulosidade, de enroscos, de problemas. O pneu do carro do crente também fura, indo para o culto. O disjuntor da casa do crente também desarma, bem no dia que tem ceia. E ele está tomando banho lá, vai ter que tomar banho na água gelada. A bolacha do crente também cai com a manteiga virada para baixo. E de repente, quando você vai passar a mão, o cachorro já pegou. O crente também trupica na calçada. Pomba também faz cocô na cabeça de crente. As coisas acontecem com o crente. Não pense você que você está numa áurea, está protegido, está com uma casca de super proteção de Deus. Deus sim te protege, mas Ele trabalha na sua vida permitindo problemas, e às vezes problemas desse tamanhão assim. Acontecimentos frustrantes e desanimadores também acontecem com crentes. Mas vamos em frente, vamos seguir a história. Porém, sabe filme de suspense? Sabe quando chega aquela cena assim que alguma coisa parece que vai acontecer? Não está legal, as coisas não estão se encaixando. Aí você de repente fica naquela cena assim olhando e falou: eu estou esperando o bicho sair atrás da porta. Versículo 10 ao versículo 13. Porém o homem não quis passar ali a noite. Decidiu: não, meu sogro, muito obrigado. Você foi generoso comigo, mas eu preciso ir. Levantaram o acampamento.
Mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor, aquele moço, o servo do levita, tá? Moço aqui é o servo do levita. Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passemos ali a noite. Está vendo, meu senhor? Tem uma cidade aí, ó, é Jebus. Vamos parar lá? Versículo 12. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Nós passemos até Gibeá. Jebus não. Disse mais a seu moço: caminha, vamos, não para não, presta atenção. Já deu tudo errado lá no meu sogro, agora vamos seguir viagem. Não para não, caminha. Cheguemos a um daqueles lugares, talvez pernoitemos em Gibeá ou Ramá, mas vamos seguir viagem, não fica bobeando não, vamos embora. De tardezinha, arrumaram as coisas então, saíram da casa do sogro, uma pequena comitiva, e passando perto de Jebus aqui, como o texto diz, que é Jerusalém, mas na verdade, no momento da história, não era Jerusalém ainda. Futuramente seria Jerusalém, pertencente lá na frente à nação de Israel. O que acontece? Jebus, essa cidade, naquele momento, não tinha sido ocupada pela nação de Israel. Ela vai ser dominada lá no reinado de Davi, é lá que ela vai se chamar Jerusalém. Mas naquele momento, Jebus, Jerusalém, não era da nação de Israel. Por isso era uma cidade de pagãos. Aí o levita fala: não, nessa cidade não, nós precisamos ir na cidade onde tem crente. Vamos na cidade do povo de Deus, lá a gente está seguro. Senhor, vamos passar a noite aqui, disse o servo, né? E o que o levita respondeu? Então não, nós não vamos ficar aqui, nenhuma cidade que não seja do povo de Deus, dos filhos de Deus, nós não vamos ficar nessa cidade de estranhos. Mas sabe o que acontece na cidade de estranho, na cidade de ímpio? Não, nós precisamos ir na cidade do povo de Deus. Beleza. Logo depois, chegamos em Gibeá. Chegamos em Gibeá, um lugar seguro, um território de Israel, povo de Deus, só tem crente, gente que se diz crente. Versículo 14 e 15. Passaram, pois, adiante, não pararam em Jebus, caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, já estava de noite, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Onde eles estavam agora? Em Gibeá de Benjamim, na cidade do povo de Deus, naquele lugar seguro que o levita falou: é para lá que nós vamos, porque lá nós vamos ter guarida. Era de se esperar que eles conseguissem hospedagem em Gibeá, terra de Israel, compatriotas. Acontece que diz o texto: ninguém em Gibeá quis dar hospedagem para eles. Podemos pernoitar aqui? Não. Por favor, eu estou com minha concubina, o meu servo, 2 jumentos, nós temos tudo, não vou usar nada da sua dispensa. Nós podemos pernoitar aqui? Não, dá licença. Não conseguiram hospedagem em nenhuma casa dos de Gibeá. Tá bom. Ninguém quer receber a gente mesmo, então vamos ficar na praça da cidade. Vamos pernoitar na praça da cidade. E enquanto eles estão montando acampamento ali na praça de Gibeá, aparece um senhor, um agricultor, vindo do campo. Versículo 16. Eis que, ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. O homem velho então perguntou para eles, versículo 17: erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde você vai? E de onde você vem? O levita, meio animadão, respondeu: nós estamos viajando de Belém de Judá, nós vamos lá para a região montanhosa de Efraim, de onde eu sou. Eu fui a Belém de Judá e agora eu estou de viagem para a casa do Senhor. Aqui, para a casa do Senhor, eles estavam indo a Siló, para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa.
aqui em Gibeá. Tudo bem, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Fica tranquilo, Senhor, nós estamos bem acomodados aqui, vamos ficar na praça mesmo, tem comida para nós, os nossos jumentos têm alimento, está tudo certo. Ninguém quis nos hospedar, mas não se preocupa, Senhor, está tudo sob controle. Sabe o pai da família, quando está viajando, assim, de repente o GPS para de funcionar? Sabe quando ele perde a rota e os mapas impressos que ele deixou na porta do carro, caiu café ou Coca-Cola e não consegue ler mais nada, mas ele fala para a família, está tudo sob controle, pessoal, nós estamos indo no rumo certo. Fica tranquilo. Só ele por dentro está tremendo. Meu Deus, onde eu estou? Cadê o GPS? Acabou a internet. Mas não, pessoal, o pai sabe, não, fiquem tranquilos, não precisa nem orar, vamos chegar no lugar certo. O homem velho replicou então no versículo 20. Então disse o velho, paz seja contigo. Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não fique na praça. Levou-o para casa e deu pasto aos jumentos. E tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Ufa! Alguém nos acolheu. Agora está tudo bem. Agora nós não vamos ficar na praça, o velho vai dar abrigo para nós, alimento para os nossos animais e para nós. Pronto, agora está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Na primeira parte, chegamos no versículo 21, e nós aprendemos até aqui então, dentre outras coisas, que vimos que a vida do povo de Deus é um tanto quanto complicada neste mundo. Com tribulações, com problemas inesperados, com enroscos, dias que não são como a gente queria, e tudo isso é fruto, presta atenção, da providência de Deus sobre nós, para moldar o nosso caráter, para sermos conforme Jesus Cristo. As coisas ruins acontecem na sua vida não é por causa de Satanás, é por causa de Deus. A providência de Deus faz com que muitas vezes nós patinamos, faz com que muitas vezes coisas atrapalhem a nossa vida para nós buscarmos a Deus em humildade, dependermos dele. Senhor, o meu GPS não funciona, muito menos a minha mente. Me ajuda, Senhor, porque eu estou perdido. Eu preciso do Senhor, me ajuda, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Não sei se eu tomo empréstimo, não sei se eu deixo para lá. Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda, Senhor. Providência de Deus. Mas também muitas adversidades são colheitas de decisões erradas, decisões pecaminosas que tomamos. O pecado atrapalha demais as nossas vidas, meus irmãos. O pecado atrapalha demais as nossas vidas e nós colhemos frutos amargos de decisões pecaminosas que tomamos. E o Senhor ainda por bondade nos disciplina através das adversidades, das tribulações, por causa de decisões pecaminosas que tomamos, semelhante a ímpios, desconsiderando Deus, abandonando Deus, achando que nós somos autossuficientes, mas Deus, por amor, não nos considerando bastardos, nos amando como filhos, Ele nos disciplina através das horas difíceis. E o que é mais triste é que daqui para frente nós vamos ver que, embora pessoas que se identifiquem como povo de Deus, pessoas que se identifiquem como crentes, muitos não estão levando a sério o viver em santidade, e com isso agem como mundanos, agem semelhante a ímpios. E assim a gente adentra a segunda parte, que é a malignidade dos que são do povo de Deus, quando não levam a sério o processo de santificação. Há malignidade no seu e no meu coração, e se eu não estiver buscando o Senhor, essa malignidade vem à tona, e eu vou agir muito mal, eu tenho um potencial grandioso de fazer maldades, e quando eu estou deixando o Senhor, e quando eu não estou no processo de santificação, essa maldade vem à tona e eu vou agir como um ímpio mau. 22 ao 24, segunda parte agora. Enquanto eles se alegravam, eles quem? Lá na casa do velho agricultor. Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa
batendo a porta. E falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as, fazei delas o que melhor vos agrade. Porém este homem, não façais semelhante loucura. Eles estão na casa do homem velho. A casa é cercada por homens de Belial, ou seja, homens que não valem nada, homens depravados, sem valor algum, ali em Gibeá. E esses homens batem na porta, falam: manda aqui para fora este homem que nós queremos abusar dele. O velho então sai da casa e começa uma negociação. Ele começa uma barganha ali com aqueles homens ímpios. Desculpa, mas esse homem não, ele é levita, ele é servo de Deus, ele está hospedado na minha casa, não façam nada com ele, por favor. Olha, eu tenho uma filha virgem, e está aí também a mulher dele, eu trago elas aqui para fora, vocês podem fazer o que vocês quiserem com elas, podem até humilhá-las, mas com um levita, com o servo de Deus, não façam loucura de abusar dele. Que texto escabroso, né? Que texto estranho. Em nenhum lugar da lei, Deus exigia esta superproteção a um levita. Ainda dispondo esta moeda de troca como este homem velho ofereceu. Deus jamais quis isso através da sua lei. Esse senhor, ele estava tristemente fazendo o que achava mais reto. Ele estava tristemente decidindo de acordo com seus próprios conceitos, protegendo o levita. Algo semelhante aconteceu em Sodoma, com Ló, a sua família, vocês se lembram? Houve um livramento ali do Senhor através dos anjos, mas agora aqui em Gibeá de Benjamim, a cidade habitada pelo povo do Senhor, essa cidade do povo do Senhor se torna a nova Sodoma. Nova Sodoma. Esta nova Sodoma é o povo de Deus agindo como pagão, é o povo de Deus agindo como ímpios perversos, é o povo de Deus sem levar a sério a vida em santidade. Mas o velho e levita, o ministro do Senhor ali naquela casa, eles vão agir corajosamente, certo? 25 a 28, acompanha aí. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele quem? O agricultor, o senhor velho, pegou da concubina do levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e a abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. O certo seria o homem velho e o levita se colocarem porta afora e declararem para aqueles homens: vocês não vão levar as mulheres, vocês não vão tocar em ninguém desta casa, a não ser por cima do nosso cadáver. O nosso Senhor, o Deus da nossa nação, nos proteja da crueldade de vocês e faça vocês se arrependerem desse mal que vocês querem cometer. Mas daqui ninguém vai ser tocado, ninguém entra nessa casa.
e se arrependam porque vocês estão em pecado. Eles deveriam ter feito isso, mas não foi o que eles fizeram. O homem pegou a concubina, jogou lá fora, fechou a porta, ficou para dentro, e o horror estava sendo executado lá fora, sobre o corpo daquela mulher. E o levita não fez nada. Agora, vocês notaram que o levita, ele passou a noite sem a sua companheira? O levita talvez tenha passado a noite dormindo. Ele não ficou aflito, ele não ficou suplicando, ele não orou ao Senhor por livramento, por misericórdia naquele momento horroroso. A Bíblia não relata, não houve manifestação de súplica, de socorro daqueles homens, pedindo para que Deus livrasse a vida deles e daquela mulher e das mulheres que estavam ali contra aqueles homens maus. A insensibilidade fez com que ele se protegesse dentro da casa, enquanto aquela mulher sofria uma barbárie lá fora. Ele levanta de manhã para seguir o seu caminho. Quando ele abre a porta da casa, ele encontra a sua concubina estendida no chão, com as mãos no limiar. Com as mãos no limiar é com as mãos na soleira da porta, tentando, quem sabe a mulher, com um restinho de força que tinha sobrado para ela, ela tentou bater, ou ela tentou entrar de volta para dentro da casa, mas ela não aguentou. Com as mãos no limiar da porta, na soleira da porta, jazendo no chão, estendida no chão, sem se mexer mais. E o levita faz o quê? Levanta, vamos seguir viagem. O levita, o servo de Deus, não tendo ela respondido, aqui o texto diz, não tendo ela respondido, leia-se, estando morta. Ele colocou o corpo no lombo do jumento e seguiu viagem para sua casa. E o horror não acaba por aqui. Verso 29 e 30. Chegando à casa, tomou de um cutelo, quem? O levita. E pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes. Enviou por todos os limites, por todas as tribos de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde os dias em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Nunca se viu nada igual. Ponderai nisso, considerai e falai. Para concluir, então, vamos ponderar, vamos considerar e vamos falar. Que história mais horrorosa! Quanta maldade, quanta crueldade! E isto não se deu em Sodoma, isto se deu em Gibeá de Benjamim, cidade de povo de Deus. Isso não aconteceu em um folião de carnaval, isso aconteceu em um retiro de crente em carnaval. É o povo que se diz de Deus fazendo todas estas maldades. Mas sabe por que tudo isso? Porque pessoas que nominalmente se dizem crentes não estão agindo como crentes em Jesus Cristo e verdadeiramente convertidas. Cristãos fedendo neste mundo. Cristãos, ao invés de exalarem o bom perfume de Cristo, estão fedendo com suas ações. Cristãos que deveriam ser luz, estão sendo trevas. Cristãos que deveriam fazer a diferença, estão sendo mais do mesmo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que eu tenho ouvido a respeito de coisas que estão acontecendo ou estão sendo feitas no meio de vocês que nem os descrentes fazem.
Vamos ponderar aqui. Por que fatos pecaminosos recorrentes acontecem hoje entre crentes? Por quê? E eu vou repetir o que eu disse no início do sermão. Muitos crentes em Jesus Cristo vão aos poucos deixando a vida de devoção, a vida de obediência ao Senhor. É aos poucos, é um desvio pequeno. Vão caminhando distante de Deus, e caminhar distante de Deus, entenda, pouca ou nenhuma leitura da palavra. Vão deixando a vida de oração, ou seja, pouca ou nenhuma oração, e pouca ou nenhuma comunhão na igreja. Passam então a flertar com o pecado, a se acostumar e a não se incomodar mais com a prática pecaminosa, culminando tragicamente na triste realidade de expressarem com suas atitudes não mais santidade, porém mundanismo e vida semelhante à vida de um ímpio que não tem a graça de Deus. Pessoas que se dizem cristãs abandonam o caminho de santidade. E quem sabe não é nem abandonar a igreja. Quem sabe pessoas que se dizem crentes, estando na igreja, frequentando a igreja, mas fazendo o que acham mais reto. Deixando os princípios de Deus, batendo cartão todo domingo, mas vivendo uma vida fedendo neste mundo, semelhante a um pagão, semelhante ao ímpio, sem diferença nenhuma. Mas Deus, através de Jesus, Ele dá esperança a você e a mim. O Deus que nos salvou é o mesmo Deus que está conosco no caminho. Ele já nos perdoou e Ele tem o poder para nos lavar por Sua palavra e ação do Espírito Santo, quebrando o nosso duro coração, nos fazendo nos arrepender dos nossos pecados e nos voltando para Ele. O Senhor dá esperança para você e para mim, pecador, no processo de santificação. Por isso, eu quero convidar você a repetir comigo uma oração. Vamos lá? Meu Deus, meu Senhor, por mim mesmo e por minha própria mente, eu só faço coisa errada. Eu não sei viver e fazer nada de bom sem o Senhor. Seja comigo, Pai, neste mundo, e me capacite a obedecer ao Senhor, a ir e não pecar mais, e ser santo na Tua presença, como o Senhor é santo. Me ajude, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Ponderem e considerem o alerta do Senhor, igreja. Após a nossa salvação, quando Jesus nos fala, vá e não peques mais, Ele quer que todos nós tenhamos a clareza do quão importante é a santidade na vida do crente. Porque se brincarmos com o pecado, histórias piores do que essa podem ser contadas entre nós. Porém, lembre-se sempre disso. Jesus nunca deixaria e Jesus não entregaria a sua amada igreja. Ele se entregou e morreu por ela. Jesus se entregou em nosso lugar. Ele morreu por sua igreja, Ele morreu por você e por mim. Essa é a nossa segurança. Temos tudo através do nosso Senhor que se sacrificou por nós. Então, viva em santidade para Ele. No nome de Jesus, que Ele nos capacite. Amém.